nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast, o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piai e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Hoje eu converso com o Diego Colli, CCO da Nação Pampilha. A gente chamou o Diego para falar sobre como a Pampilha entrou no metaverso e como foi a comercialização dos NFTs. Oi, Diego, seja bem-vindo ao nosso podcast Nos Corredores com a Fronte. Eu sou a Juliana Piai e vou conduzir aqui esse bate-papo com você. Para a gente começar, me conta um pouquinho do que é a sua história, do que é a história da Pampilha. Eu acho sensacional o slogan de vocês, né? A Pampilha é a empresa que vai transformar o mundo em um lugar melhor para ser menina. Eu tenho uma menina, então isso para mim enche os olhos, né? E aí é um prazer ter você comigo, ter você aqui nesse nosso podcast. Me conta um pouquinho. Obrigado pela receptividade, Juliana. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, pelo convite. É uma honra estar podendo contar um pouquinho da história da Nação Pampilha para você. E, na verdade, eu sou a segunda geração da empresa. Meus pais são os fundadores. Nós estamos completando esse ano 35 anos de empresa. E, para mim, é uma honra também poder estar participando dessa transição, desse momento também de profissionalização da empresa que nós estamos vivendo aqui. A Pampilha começou em 87 com os meus pais, e eu até brinco que a Pampilha é minha irmã mais velha, né? Porque eu nasci em 87 também. A Pampilha nasceu em fevereiro, começou em fevereiro, né? E eu nasci em maio. Então, nós já começamos juntos desde pequenos. E eu tenho um irmão também, mas ele acabou não optando por seguir, né, junto com a gente na empresa. Hoje ele é médico. E desde o início eu sempre estive muito próximo com os meus pais, né? Acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento. A Pampilha, ela sempre teve uma alma muito feminina. Minha mãe, ela sempre cuidou muito disso, de levar os valores, né? De cuidar de cada detalhe. Sempre nós temos um pilar estratégico na empresa que é pioneirismo, inovação e originalidade. E sempre nós buscamos, desde o início de 87, sair na frente nesse movimento. Na época, as marcas, não existia marca infantil feminina. Na época, era todas unissex, né? Então, fazia um calçadinho lá para o menino e mudava a cor e virava para a menina. E a Pampilha, ela começou a inovar desde o começo, assim, com os detalhes. Nós temos hoje uma empresa só de mulheres que fazem os detalhes à mão, os enfeites feitos à mão. Então, a gente valoriza muito esse diferencial do produto, sabe? E desde o início isso foi ganhando muito corpo e o mercado viu que a Pampilha tinha essa alma feminina e a gente começou a despontar muito forte, sempre cuidando muito dos nossos colaboradores, sempre cuidando muito também de todo esse holograma, né, de transformar o mundo num lugar melhor. E a gente vem crescendo cada vez mais. Eu acho que quando nós temos um propósito engajador, um propósito de verdade, que não é só na parede, sabe, Juliana? Assim, isso faz muita diferença. Nós temos aqui o Instituto Terra do Rosa, por exemplo, onde milhares de crianças já passaram por aqui. A gente cuida de toda essa transição das crianças, né, desde quando elas iniciam na semente do futuro que a gente fala, né, que é uma sementinha aí, né, e os pais, inicialmente hoje a gente cuida dos filhos dos colaboradores, né, e é uma demanda grande aqui para a gente poder também cuidar de toda a comunidade. Nós já fizemos também reforma de pediatria, enfim, é um instituto muito legal, assim, que materializa muito desse propósito de transformar o mundo num lugar melhor para ser menina, como você colocou. Então, eu vejo que a Pampilha, nesses 35 anos, ela sempre foi muito pioneira, ela saiu muito na frente, ela tem um dos nossos grandes diferenciais falar e fazer, eu vejo, sabe? A gente consegue materializar esse propósito através de atitudes reais. Isso hoje poucas empresas eu vejo conseguem, assim, acho que é o grande diferencial, seja no produto, seja no cuidado com os colaboradores, na conexão com a menina, né? Pegando alguns pontos aí, em 2014, por exemplo, nós lançamos o canal Mundo da Menina,
no YouTube, que é hoje o maior canal de marca do Brasil, né? E a gente ganhou vários prêmios, inclusive o Play de Ouro do YouTube também, né? Onde nós se conectamos direto com ela, criamos conteúdos, enfim. Então, a gente sempre busca essa conexão direta com a menina, com nossos lojistas, que são nossos parceiros também. Agora também com nossos futuros franqueados, que eu estava comentando com vocês antes de nós iniciarmos o podcast. Então, eu vejo que a gente quer criar esse holograma para cada vez mais a gente ganhar força, e a gente brinca aqui que o rosa para a gente não é cor, é amor, né? É uma atitude do bem, vai muito além só de uma simples cor para a gente. Então, o Cor de Rosar, né? Para nós é meio que uma palavra, um slogan que nós criamos aqui, mas é isso, assim, de levar essa mensagem do bem, de Cor de Rosar, entre aspas, né? Muito mais lugares também, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Hoje a gente exporta também para mais de 38 países. Então eu vejo que é um movimento muito bacana, assim. E isso me faz estar aqui, isso me motiva muito, sabe? Porque não é apenas vender produto, é algo muito além disso, né? E isso me faz com que eu também esteja junto com os meus pais, a gente fazendo essa transição também. E eu vejo que a nação Pampilha pode muito mais. Então, estou muito animado, e é muito bom também ver meus pais muito animados também. Já depois de 35 anos de história, né, já uma marca consolidada no mercado. Enfim. Falando um pouquinho também das meninas, hoje nós cuidamos das meninas de 0 a 13 anos. Nós temos hoje 3 fases que nós cuidamos aqui, que é a Pampilha Mini. A gente estrutura as fases de uma forma que a gente possa comunicar isso para o cliente, né? Então, a Pampilha Mini é de 0 a 2 anos, onde nós falamos direto com as mães, e a gente sabe que nesse momento é uma empresa muito pela segurança, pelo conforto, pela credibilidade, e então é uma forma muito diferente que a gente lida com ela também. Então, a gente cuida muito dessa fase para que a gente possa... É a fase de entrada também, né? Que as mães conhecem a Pampilha, né? Então, é uma fase muito importante para a gente. A fase Diego, de fantasia... Oi, Diego, eu vou te interromper um minuto para a gente só deixar mais claro. Quando você fala cuidar, o que exatamente você quer dizer? Que ações práticas? É um programa? É um canal de comunicação? O que é exatamente? Sim. Então, hoje nós dividimos nosso portfólio de produtos em 3 fases, desde a área da criação nossa, a comunicação nossa, ela é totalmente pensada para essas fases diretamente. Então, por exemplo, eu tenho hoje nós temos um trabalho aqui internamente chamado de meninalogia. O que é isso? É o estudo do comportamento das meninas. E isso faz com que a gente entenda essas fases com mais profundidade. Então, por exemplo, a fase de 0 a 2 anos é uma fase, como eu falei para vocês, uma fase que a mãe está conhecendo a marca, né? É uma fase muito importante para a gente. Então, eu tenho um time hoje de estilistas, um time de marketing, né? Um time de engenharia, por exemplo, de produtos, né? Pensando nessa fase, porque são produtos muito diferentes, por exemplo, de uma fase de 3 a 7 anos, que é a fase fantasia, onde hoje, digamos que é a Pampilha, né, que é o nosso core, digamos, é onde nós somos muito mais fortes, muito mais presentes até, né, nas mídias sociais e tal. Então, a gente faz um trabalho muito forte aqui do Mini, para que a gente possa ter essa conexão com a mãe. Então, nós já criamos comunidade de mães. Hoje, por exemplo, nós temos 12 lojas próprias. Dentro das lojas, nós temos comunidades de mães regionais, onde a gente faz alguns trabalhos com elas, também para poder divulgar, né, para que essas mães conheçam a Pampilha desde o início. Nós já fizemos, por exemplo, um trabalho durante a pandemia também, né, de apoio com as meninas e com as crianças, também toda a parte de saúde emocional, também apoiando as mães, né, pegando as meninas que já estão com 1, 2 anos praticamente, aí também já quase entrando na fantasia, para apoiá-la também em todo esse movimento de cuidado, né? Por exemplo, muitas crianças, a gente está vendo cada vez mais a crescente, né, as crianças tendo síndrome do pânico, ansiedade e tudo mais. Então, a gente tenta ao máximo cuidar dessas meninas e seus familiares, principalmente das meninas, né?
para que elas possam também ter uma conexão com a gente, não só como um produto, mas também como, né, como uma conexão emocional. Por exemplo, esse projeto que a gente fez agora das psicólogas, nós atendemos mais de 200 crianças. Foram psicólogas voluntárias dentro do nosso Instituto Terra do Rosa, que durante a pandemia se prontificaram a atender crianças de forma gratuita, para que elas a gente pudesse, na prática mesmo, fazer com que essas crianças tivessem o menor impacto possível emocional durante a pandemia que elas estavam em casa. Então, essa é uma ação prática que nós fizemos. Uma outra ação prática, no nosso instituto, nós reformamos toda a pediatria do hospital aqui da cidade. Então, a Nação Pampilha, nós investimos porque, para nós, isso é importante. É uma ação também pegando a menina, a mãe, né, que acabou de ter uma menina, por exemplo, e aí não só as meninas, mas também as crianças, né, os meninos também nesse caso, para que a gente possa criar essa conexão e o cuidado desde do nascer, sabe? Então, é um movimento que a gente faz pensando nesse ciclo. Um pilar é em produto, né, e acho que eu deixei um pouquinho mais claro para você, comunicação. A gente tem hoje mídias direcionadas, comunicação direcionadas para os públicos, do Mini, do 0 a 2, da Pampilha de 3 a 7, e da Twine, que a gente vai falar um pouquinho mais, de 8 a 13. E também a gente faz um trabalho muito forte na paralela com esse pilar nosso, que é um questionamento que eu faço muito aqui internamente, que então tá, gente, a gente fala muito de diversidade, mas o que na prática a gente vai fazer para materializar tudo isso? Porque hoje o consumidor, as marcas falam muito, né, da diversidade, né, de inclusão, mas na prática o que elas estão fazendo? Então eu vejo que o Instituto Terra do Rosa, para mim, ele é uma grande materialização disso, sabe? A gente está, através do Instituto hoje, e a nossa ideia é cada vez mais potencializar o Instituto para que ele não fique somente na nossa região, ele possa crescer cada vez mais, porque, para mim, ele é o grande diferencial nosso, porque a gente não faz isso porque a gente quer vender mais produto, a gente faz isso porque é nosso propósito de vida, transformar o mundo num lugar melhor, sabe? Então, eu vejo muito esse movimento, Thaís. Diego, você falando sobre propósito e todas essas ações que vocês fazem, eu lembrei de uma palestra que eu participei agora recentemente, e a Mariana Carvalho, da ANCAR, dizia assim, o propósito tem que ser uma obsessão. A gente tem que transformar o propósito em mais do que propósito, tem que ser obsessão. Obsessão do bem, né? Obsessão de você correr atrás, de definir, alinhar, aplicar e voltar de novo, né? Redefinir, alinhar e aplicar, como uma forma de, sinceramente, a marca ter um propósito, né? Como você disse, às vezes, muita gente diz que tem propósito, mas o aplicar é o mais complicado. Então, quando a gente vem com esse pensamento do propósito virar uma obsessão, uma boa obsessão, resulta nisso, da gente conseguir realmente tangibilizar esses propósitos, né? E aí, nessa linha, falando disso, eu queria te perguntar sobre a Pampilha Go, né, que é um núcleo de inovação de vocês, como surgiu essa ideia, vocês nasceram como uma marca inovadora, mas quando veio a Pampilha Go e como é hoje isso, como que é hoje esse programa, ou essa parte de vocês, essa parte da Pampilha? Sim. Então, o Go, ele vem muito com a ideia e com o conceito de criar de colocar o cliente no centro, né, se fala muito hoje do customer centricity, e a gente colocar o cliente no centro e fazer ações, né, e cada vez mais gerar experiência para esse cliente. Na época, nós iniciamos esse projeto no início de 2020, porque hoje nós temos, como eu falei para vocês, né, 12 lojas próprias de nosso e-commerce, mas a nossa maior distribuição está com as multimarcas no Brasil. Hoje nós temos mais de 5.000 pontos de venda no Brasil, onde nós distribuímos nossos produtos. Então, eles também são um cliente nosso, importantíssimo, inclusive. Então, o Go, ele veio para nos apoiar, colocar o cliente no centro e gerar experiências para que a gente possa cada vez mais ter essa conexão com os clientes. E também um outro ponto que um grande objetivo do Go é começar de que forma que eu posso entender mais o meu consumidor final, gerar mais dados para nós, porque muitas das vezes,
por mais que nós vendemos nossos produtos para os lojistas, eu não sei qual que vendeu mais na ponta. O conhecimento do cliente, consumidor final, está na mão do lojista. Então, também, como é que eu posso, através de toda a nossa presença digital, que eu comentei com você no início, né? Por exemplo, nosso canal Mundo da Menina tem mais de 3 milhões de seguidores, nós temos uma presença muito forte no Instagram, no Facebook, agora no TikTok, né? Que as meninas todas foram para o TikTok agora. Então, como é que eu capto esses dados, além do nosso e-commerce, que ele cada vez mais ganha representatividade, nossas lojas também próprias, como é que eu capto esses dados e a gente começa a conhecer mais a fundo o cliente? Porque parece que, muitas vezes, para quem é do varejo, é mais fácil. Nós somos indústria. A Pampilha, ela nasceu com uma base industrial. Hoje nós temos 1.800 colaboradores, sendo que 1.500 estão na operação produtiva. Então, o tamanho nosso, a presença nossa, ela é muito forte industrial. Então, a nossa raiz, ela é industrial. Então, existe, na minha opinião, eu falo muito aqui que a Pampilha precisa ter essa ambidestria, né, de que a gente tem, sim, cada vez mais ser muito eficientes e entender o processo da indústria até a ponto de venda, né, o varejo multimarca, mas também a gente tem que ter um braço muito forte, e o Go veio para isso, para que a gente possa cada vez mais entender o nosso cliente, o consumidor final, o shopper, as mães, os pais que compram, a família, quem é essa pessoa que vem, que vai na nossa loja, que vai também na loja do multimarca, sem dúvida nenhuma, porque isso faz com que a gente possa ser melhores também para as multimarcas. Cada vez mais que eu entendo o meu cliente final, eu consigo atender as multimarcas, o nosso e-commerce e as lojas próprias de uma forma mais efetiva. E também o Go, ele trouxe um pilar, além dessa questão também, de transformação digital. Uma das frentes que eu venho puxando muito, assim, aqui dentro da Pampilha, é que nós precisamos cada vez mais fazer esse grande movimento da transformação digital. Até porque a indústria de calçado, ela é muito manual. Comentei com vocês também. Então, precisamos de muitas pessoas para fazer os produtos. Então, acaba que o mindset da indústria é um pouco mais analógico, sabe? E a gente vem mudando isso também, conforme a gente está evoluindo aqui. É diferente de uma indústria automobilística que eu posso investir mais em tecnologia e eu consigo ter uma produtividade maior, muito maior, né? Aqui eu consigo ter ganhos, mas não são ganhos tão expressivos ainda. Inclusive, eu estava no Vale do Silício 2 semanas atrás, eu fui visitar uma empresa, né, e comecei a entender um pouquinho mais da impressora 3D, do futuro disso, como que vai ser isso, qual é o impacto na nossa indústria, enfim, mas é um processo mais de médio a longo prazo. E quando eu olho para o Go, ele traz essa transformação digital também no movimento das pessoas. Como é que eu posso cada vez mais me comunicar melhor, eu posso criar experiências para o cliente através da tecnologia. Enfim, o Go, ele fez um despertar na empresa, sabe? E hoje a gente está evoluindo bastante. Inclusive, nós estamos há 2 semanas aqui em Birigui, que é onde eu estou sediado, né? Que é a capital nacional do calçado infantil aqui, em Birigui. E o sindicato o Sindicato das Indústrias aqui de Birigui, vem investindo bastante nisso. E eu fiquei bem feliz, porque foi uma iniciativa nossa em 2020. E hoje eu vejo, 2 anos depois, todas as empresas de Birigui olhando para isso de uma forma diferente também. Quando eu fui para o Vale do Silício agora, tiveram mais 3 empresários com a gente, né, comigo e com a minha mãe, com a Maria, olhando para isso, para o futuro. Então, eu vejo que há um movimento não só da Pampilha, mas também um querer muito grande de toda a comunidade aqui, de começar a fazer esse movimento, de colocar o cliente no centro, de começar a investir cada vez mais em digitalização, transformação digital, porque no fundo, a transformação digital ela é através das pessoas, né? Não é a tecnologia que vai mudar, são as pessoas que elas precisam também ampliar a visão e querer essa mudança, né? Então, acho que está existindo um despertar, e o Go, para mim, foi esse início, sabe, de tudo. Sim, sim. E no final do dia, a gente vende para pessoas, a gente se relaciona com pessoas e são pessoas que fazem o produto. Então, a gente tem que voltar, eu sempre falo muito isso, a gente tem que voltar a olhar para o cliente sempre, né? E você estava falando sobre o produto ser
uma indústria muito manual ainda, né? Você tem gente fazendo o detalhezinho da florzinha que vai ali no tênis. E aí me despertou o próximo assunto que eu quero trazer, que é como veio a ideia. Então, já que a gente tem uma indústria tão manual, como veio a ideia de criar o NFT de vocês, né? Como foi essa decisão e sair na frente com isso, ser a primeira marca que trouxe o NFT e o sucesso que foi. Me conta um pouquinho sobre isso, sobre esses dois mundos que a gente sabe que eles precisam se conversar, mas atualmente, hoje em dia, a gente ainda não vê essa conversa tão bem definida. Posso só fazer um adendo nessa sua pergunta? Claro, Um comentário, na verdade, que eu achei super interessante. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa muito na mudança da cadeia de produção, né? E tem uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, que é a Pampilly, me parece, não sei se eu estou errada, que tem um dos pilares, essa questão da produção, do cuidado artesanal e do cuidado manual com algumas coisas. E, ao mesmo tempo, vocês investem em tecnologia. Então, eu acho interessante como é que você combina esses dois mundos, que parecem mundos desconectados. Você valorizar o trabalho artesanal e a produção artesanal e, ao mesmo tempo, trazer a tecnologia de alguma forma para o seu universo, para a sua produção. Acho que essa combinação pode ser uma coisa interessante para outras pessoas que estejam ouvindo ou para outras indústrias que acham que são mundos completamente diferentes, né? Sim, que é interessante que eu estive uma semana antes do Vale do Silício, eu estava em Dubai, numa missão. O Oriente Médio para nós é um mercado muito, muito importante. Para vocês terem uma ideia, hoje, enquanto aqui no Brasil, numa média das famílias, né, 1,7 mais ou menos de filhos, né, por família, lá é 4. Então, é mais que o dobro do Brasil. Então, nós fomos para lá para entender. Sempre nós tivemos um mercado muito interessante, uma presença muito interessante. A gente exporta mais de 18 anos para lá. E é interessante, eu fui até no Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, e eu vou te falar, assim, o nosso design, para mim, e aí não é só a Pampilly, mas, enfim, a Pampilly também tem um grande diferencial, que é um pouco do que você falou. Mas o design brasileiro para o mundo é um grande diferencial, né? Nós temos que explorar mais isso, sabe? Porque parece que quando se fala muito de China, mas o foco deles é preço, né? O Brasil, a Pampilly, né, a gente sempre busca muito se diferenciar no design, no conforto, que é onde nós somos muito bons. Não só a Pampilly, mas eu vejo que o Brasil em si. Se a gente conseguir aliar essa delicadeza, como você falou, e se você ver os nossos produtos, até quem está aqui não pode ver, né, é um podcast, mas eu estou no fundinho aqui com todos os nossos produtos. A gente cuida muito disso, porque a Pampilly é toda orgânica, tem todo o cuidado, porque as crianças, enfim, tem um estudo muito profundo, as crianças são muito diferentes também, né? Estão num processo de evolução. Então, a gente tem que entender bastante, quando eu falei das fases da menina, o solado muda, o shape muda, a forma muda, tudo muda, porque elas estão evoluindo. Então, realmente um estudo muito minucioso que nós fazemos, isso para mim é um grande diferencial. É claro que tem coisas que a gente vai evoluir e investir cada vez mais em tecnologia, mas esse toque, sabe, esse toque da Pampilly, esse toque do diferente, assim, do detalhe que eu falei para vocês, eu acho que só nós temos, assim, é uma identidade muito própria nossa. As pessoas tentam, talvez copiar um pouquinho, assim, mas eu vejo que, como é uma coisa muito forte da cultura da marca, para mim, os nossos produtos, eles têm esse grande diferencial. E nas nossas lojas, por exemplo, nós não temos calçados e bolsas só, né? Eu vendo um portfólio muito mais amplo, como camisetas, como, né, roupas e acessórios, enfim. E também a gente tenta trazer todo esse cuidado para nossos produtos que não são calçados também. E a gente vem também tendo uma grata surpresa com o lifestyle, que eu chamo aqui, né? Com a estratégia de ampliação de portfólio. Porque para mim, o diferencial é esse, né? Todo mundo faz produto, mas esse toque, né, que a menina se identifica, não é a mãe, muitas vezes, a menina puxa a mãe para a loja, porque esse contato, essa conexão com a menina é muito forte, que é o grande diferencial que a gente vai criando, né? E são vários pontos aí de contato, mas enfim,
é realmente um ponto bem relevante, Thaís, que para mim é o grande desafio nosso, como é que eu evoluo na tecnologia sem perder essa identidade toda criada nos 35 anos. É um cuidado. O metaverso e, consequentemente, o NFT, né, os NFTs, são muito desconhecidos, né? Desconhecidos não, a palavra é muito conhecida, porque é a palavra do momento, está todo mundo falando, mas, efetivamente, as pessoas têm dúvida do que é, para onde vai, o que a gente vai fazer, o que vai ser feito, né? Gera ainda dúvida, né? E aí minha pergunta para vocês, como surgiu a ideia de sair na frente nessa história e criar o NFT da Pampilly, que, se não me engano, foi o primeiro, né? O primeiro criado, o primeiro NFT brasileiro, e foi um sucesso. Então, eu queria entender um pouquinho de como foi a ideia e o que aconteceu, que é esse Sim. caso. Na época nós lançamos e logo depois a Havaianas lançou também. Enfim, qual que é a ideia? Como falei para vocês, nós sempre fazemos um estudo muito profundo de comportamento de menina, do que está acontecendo, o que elas estão curtindo, onde elas estão. Então, primeiramente, a gente começou a ver uma migração grande das meninas para o TikTok. A gente começou a acompanhar isso. O segundo ponto é, cada vez mais elas estão, para elas, essa geração, o online e o offline é a mesma coisa, que é diferente de mim, por exemplo, que eu fecho uma janelinha e abro outra, sabe? Para elas isso não é, né? É o mesmo mundo. E a gente viu uma crescente muito grande dos games. Então, explodiu Roblox, Minecraft, e aí nós acompanhávamos também um projeto muito forte que é o PKXD, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que nós fizemos uma parceria com eles também, que foi muito legal. Então a gente começou a acompanhar bastante esse movimento, né? Principalmente durante a pandemia, estando mais próximos delas e tal. Com a vinda do Gol, que eu comentei para vocês em 2020, eu comecei a aprofundar cada vez mais nesse mundo de tecnologia também, né? E um olhar muito para fora, tal, do que estava acontecendo fora do Brasil. E para mim, o metaverso, esse termo, ele há muito tempo já existe, né? Não é uma coisa nova, né? Quando as meninas, para elas, por exemplo, o PKXD, o Minecraft, o Roblox, é o metaverso delas, é onde elas brincam, onde elas interagem, onde elas vivem, né? Então, talvez há um pouquinho de confusão, assim, né? Mas é muito novo. Não é novo para mim, né? Para nós, na verdade, é que a gente já... Talvez o nome em si é novo agora, mas eu acho que o ser humano, ele já vive... muitos anos atrás, aquele Second Life também, quando veio, né? Então, a gente já vinha experimentando isso. Essa geração mais nova já vive muito mais do que a gente, e agora isso se massificou mais, né? Esse termo. E então a gente vinha acompanhando esse movimento, e aí eu comecei, e aí também foi até um pouquinho de ousadia nossa também, né? Minha, do time nosso, de sair na frente e lançar alguma coisa que de fato era um conceito muito novo quando eu falo de NFT mesmo, né? Da estratégia da NFT em si. Até mesmo quando nós lançamos a NFT para venda, que foi na Binance, quem comprou foi um chinês, não foi nenhum brasileiro, e comprou o nosso NFT. Então, ainda naquela época, nós acabamos saindo muito na frente, junto até com a Havaianas, era um conceito muito novo. Então, nós apostamos, saímos na frente, e a ideia nossa foi bacana para gerar um buzz. Pô, todo mundo vinha me perguntar, mas o que é isso, Diego? O que é NFT? A pessoa começou a estudar. Então, nós geramos até na equipe nossa da empresa uma maior busca por conhecimento, sabe? Para eles entenderem o que de fato era isso. E foi muito interessante que isso nos abriu muitas portas, sabe? Então, por exemplo, essa parceria com o PKXD, nós queríamos muito estar em um metaverso, lançar um produto no metaverso. Então, enquanto algumas marcas hoje falaram que lançaram, nós lançamos isso no ano passado já. Quando nós fizemos uma parceria com o PKXD, e a gente fez um trabalho muito grande de fazer uma estratégia O2O, de online para offline, de offline para online.
onde nós lançamos produtos da Pampiri, que sempre foi física, dentro do metaverso do PKXD, e foi um sucesso. Então, nós ganhávamos também royalties pela venda dos produtos que os avatares das menininhas, né, enfim, os meninos, as crianças compravam lá e eles nos pagavam, e nós também nós pagávamos royalties para o PKXD da venda dos produtos no físico. Foi muito legal, assim. A gente nós criamos os bichinhos, né, que elas podem comprar roupinhas, foi muito bacana, assim. Então, foi um primeiro passo, e a nossa ideia é aprofundar cada vez mais, sabe? E também um outro movimento que nós fizemos, com esse produto foi tão icônico, esse produto do NFT, quando nós lançamos, em 2020, que nós fizemos, foi 2021, se eu não me engano, né? Não foi 2020. Nós fizemos agora um produto físico dele. Então, eu lancei uma coleção daquele produto que eu vendi lá para o chinês, né? Inspirado nele, não mesmo, obviamente. E eu fiz uma coleção agora de produtos físicos, onde todas as crianças, as meninas, vão ter acesso a esse produto no físico. A gente vai lançar esse mês, inclusive agora, de abril. Vai estar em todas as nossas lojas, né, multimarcas, Nikon, enfim. A gente está postando bastante. E todo mundo que comprar esse produto, eles vão ter acesso ao NFT desse produto. Então, como é um termo muito novo, por exemplo, inicialmente a gente tinha pensado que, então tá, como que eu conecto isso? Hoje a tecnologia até então permitia para mim ter um NFT, esse produto eu tenho que ter uma carteira de criptomoeda. Aí eu falei, gente, mas não vai dar certo isso, porque é para pouco isso ainda, por mais que está massificando, mas não é o mundo das meninas, tá? E aí a gente fez todo um movimento grande também de, agora quem tem uma conta no Google, por exemplo, já vai poder ter acesso e vai receber esse NFT. Então, de alguma forma, também a gente está fazendo movimentos para democratizar mais, sabe? Né? Para que seja mais ao alcance das pessoas, para que não fique uma coisa muito lá em cima. E a ideia dessa estratégia, quem adquirir o NFT nosso, futuramente, a minha ideia é criar um clube mesmo, sabe? Um clube Pampiri, um clube Pink das meninas. Quem tiver os NFTs vão poder ter alguns benefícios na loja, de experiência. Enfim, aí o céu é o limite. Mas dá para a gente pensar em várias estratégias. Eu acho que isso que eu queria mostrar para vocês, assim, porque eu acho que a tecnologia, né, o NFT, ele é só um meio para a gente se comunicar. Né? A gente tem, na minha visão, assim, se a gente colocar o cliente no centro, entender onde ele está indo, eu acho que cada marca tem que criar a sua estratégia para entender o momento do cliente e atender da melhor forma possível, com a sua estratégia. Né? Então, eu não acho que a gente tem que fazer um monte de coisa, eu acho que tem que entender cada vez mais para onde, no nosso caso, as meninas, os pais, os familiares, né, estão caminhando, qual é esse movimento que eles estão valorizando hoje, e atender e gerar experiência para eles da melhor forma possível. Porque senão a gente vai ficar doido aqui, porque cada hora uma coisa nova aparece, né, em tecnologia, e eu vejo que a gente também tem que ter um pouquinho de foco, senão a gente acaba não tendo essa profundidade, sabe? E essa conexão com as crianças, no nosso caso, com as meninas. E eu imagino o desafio que seja se comunicar com as mães que vão na loja física, ou as meninas que vão à loja física, e quem está no mundo online. Embora você tenha, como você falou, né, Diego, a nossa geração ainda tem que abrir uma janelinha por vez. Então, a gente vai ter mesmo que pensar em como abrir todas as janelas para essas meninas de uma vez, né? Mas sem esquecer que o 0 a 2 anos é um público, é a mãe. Ainda é um público que abre uma janelinha por vez, né? Eu não... até os 3 a 7 também, viu, Juliana? Assim, eu vejo que ainda, a partir da menina Twin, nossa, ela começa a ter mais poder de compra, assim, né? Mas claro que a menina de 3 a 7 também tem muita influência, mas ainda a mãe, a presença dos pais, no caso, né, é muito forte. Ela tem influência, mas não tem independência. Isso. Né? A minha tem 5. Legal. Muitas das mães, foi engraçado assim, quando a gente lançou o PKXD, muitos dos pais não sabiam que as crianças jogavam PKXD, e aí quando a gente começou a contar, não, mas é um game assim, tem tantos milhões de usuários, aí um monte de mãe, nossa, mas minha filha tem, ela não sabia do mundo que a filha vivia, entendeu?
Mas é interessante isso mesmo. A gente tem que estar muito conectado com a menina, porque se a gente também ficar só com a nossa geração, muitas vezes a gente não entende esse movimento que está acontecendo, né? Diego, você tocou num ponto que eu queria aprofundar aqui, que é essa questão da conexão. Você fala muito sobre essa conexão que a Pampili tem com as meninas. Agora, não é fácil criar essa conexão, né? Como que uma fábrica, que é uma fábrica física, com pessoas da nossa geração, que não são pessoas que já nasceram nesse universo online, faz exatamente para se conectar com essa nova geração, que também não é só criar canal de comunicação. Você pode criar canal de comunicação e mesmo assim não conseguir chegar nesse público. Como é que vocês fazem? É pesquisa de mercado? É uma equipe dedicada? Como é que é a estrutura de vocês para conseguir essa conexão? Nós temos aqui uma área chamada Mundo da Menina. Essa área aqui, nossa, é um time que pensa todos os dias em menina. Eles precisam entender muito do que está acontecendo, sabe? Então, a gente vai para casa das meninas, a gente ia até antes da pandemia, né? Agora diminuiu bastante. Mas nós íamos para casa das meninas, abríamos o guarda-roupa, conversávamos com elas, sentávamos com elas, vivíamos a vida dela. Tipo, isso daí, para mim, não tem muito regrinha, sabe? Você tem que estar com o cliente, é uma coisa que se cria, é uma cultura que se cria, que se desenvolve, não é uma coisa que você vai ler em algum lugar, na minha opinião, assim, você tem que viver, vivenciar, entender, elas mudam muito rápido, nós cuidamos muito da linguagem, a Pampili não é uma marca que se posiciona como mãe da menina, ela é uma amiga da menina, toda a linguagem que a gente fala é de igual para igual com ela, então é como se ela estivesse falando com a amiga dela, entende? Nunca vai ser a mãe falando para ela faz isso. Não, nós somos uma marca amiga dela. Então a gente se posiciona muito nesse movimento de estar junto com ela, de entender ela. Tanto é que o canal Mundo da Menina foi o sucesso que foi, porque não era a Pampili falando, eram meninas que falavam com meninas, sabe? E hoje, grandes influencers do Brasil passaram pela Pampili e pelo canal Mundo da Menina. O canal Mundo da Menina foi um grande porta-voz de muitas grandes artistas hoje que estão, né, no cenário nacional. É engraçado que até, se vocês viram, a semana passada, a Bruna Marquezine, no podcast dela, falou, né, que eu sou menina Pampili, que quando ela era pequenininha, uma das portas de entrada para ela, que ela foi menina Pampili, garota Pampili, e foi na época que ela fez a primeira novela dela com o Reinaldo Gianecchini também, né, que o Reinaldo Gianecchini é de Birigui também, né, enfim. Então, foi muito legal, assim. Mas é isso, a gente cria essas conexões com as meninas desde quando elas são menores e a gente está estudando muito o mercado, assim. Se vocês verem hoje, por exemplo, o nosso posicionamento sempre foi né, essa questão da diversidade. Mas nós trouxemos agora uma menina cega para a campanha e não é trazer a menina, é quem é a menina, conversa com elas, né? Se conecta com as pessoas. A gente fez agora uma live, né, também que ela apresentou, né? Então assim, a gente cria essa conexão nesse sentido, eu vejo. É o grande diferencial. Não é uma indústria nem uma marca falando com a menina, é uma menina falando com a outra menina, né? E isso para mim a gente humaniza as relações, sabe? E eu acho que esse é o grande diferencial, Thaís. Você me lembrou um pouco, traduzindo assim para o mundo da pesquisa, me lembrou o conceito de pesquisa etnográfica, né? Não sei, Ju, se você vai concordar comigo, que é você ir exatamente na casa da pessoa, entender aquele universo, estar presente na vida do consumidor, para então conseguir se conectar de verdade com ele, né? É o ver como a pessoa se comporta no mundo real. É diferente da gente colocar uma tela, alguma coisa no meio, é enxergar como aquela pessoa faz alguma coisa, como é que ela coloca o tênis no pé, como é que ela usa um produto X. Sim, isso é uma pesquisa etnográfica. Isso daí, para mim, primeiro, leva muito tempo, não é fácil fazer, por isso que é um diferencial que é difícil copiar isso, sabe? Porque isso está nas pessoas, isso não é uma coisa que você compra, não é uma coisa que você vive, né? E quando você vive, você entende e absorve isso, implementa isso, começa a gerar uma cultura, sabe? Então, para mim é um processo que leva muito tempo, né? A gente trabalha muito, a gente investe muito nisso. Estava até falando com um amigo meu que ele, enfim, é um empreendedor também, ele estava dizendo, Diego, eu montei uma empresa de calçados e não imaginava
quão caro criar uma marca. Mas é isso, porque se investe muito dinheiro, né? E a marca, ela tem que ser uma relação de confiança, uma conexão, é um processo, é entender a mudança do cliente, é estar junto com ele. Então é uma construção mesmo, não é uma coisa da noite para o dia que se cria uma marca, ou se, né, se você lança algo e começa a criar essa conexão. Talvez você pode lançar um produto, mas criar uma marca hoje, cada dia mais é mais complexo, na minha opinião, né? Porque você tem que entender muito essas mudanças. Você falou, resgatar um pouquinho de uma fala sua lá atrás, que quando vocês foram criar o primeiro NFT, que eu entendo que já faz parte, foi meio consequência de todo aquele propósito que vocês vivem, né? É uma consequência de um propósito de inovar, de trazer um mundo melhor, e isso aconteceu. Mas como foi a parte de encontrar profissionais para trabalhar com isso? Eu trago essa questão porque a gente fez uma pesquisa agora recentemente sobre metaverso, e uma das dificuldades apontadas pelo respondente era que, a pergunta era, qual o principal desafio para entrar no metaverso? Algumas coisas como investimento, mas uma das coisas que aparecia ali em primeiro lugar era o encontrar mão de obra ou profissional capacitado para esse desenvolvimento. Como é que foi para vocês isso? Bem difícil. Na época, o nosso time de estilo, de design, criou o produto, agora para vetorizar, colocar em 3D, enfim, é toda uma questão. Então, a gente teve que buscar vários profissionais, e não é barato. Né? Então, na época, não é barato, não foi barato, no caso. Então, é um processo, eu concordo com você, eu acho que, por isso que eu disse desde o começo, eu acho que é um despertar, sabe? A gente vai evoluindo, não adianta agora a gente querer colocar todas as fichas lá, mas você vê lá, né, hoje, várias marcas fazendo desfile no metaverso, mas eu acho que é muito mais branding ainda do que, de fato, um movimento que eu vejo comercial acontecendo, sabe? Porque as pessoas ainda estão no movimento, na minha opinião, de branding, de mostrar que eu sou inovadora, de mostrar que eu estou à frente, sabe? Então, acho que eu vejo muitas marcas nesse ponto. Vai chegar um momento que isso vai se democratizar mais. Até teve um evento, o SXSW, que lá nos Estados Unidos, um dos maiores eventos, né? E o Mark Zuckerberg deu uma palestra lá falando sobre o futuro do Meta. E existe ainda muitas dúvidas sobre o Meta do Facebook, assim, né? O que ele propõe, porque quando se fala hoje de internet, da Web 3.0, que é o futuro da internet, se fala muito em descentralização, não em centralização. Aí quando o Facebook traz o Meta, ele está centralizando todo mundo no mesmo lugar. E o movimento que a internet propõe é o outro movimento, que o blockchain, inclusive, fala bastante disso, né? Que eu descentralizo o poder, eu descentralizo a informação, eu não centralizo em nenhum lugar. Né? Cada um é dono de si próprio, não se tem mais essa questão de grandes lugares com grandes, tendo muitas informações. Acaba que a Web 3.0 é de todo mundo, sabe? Não tem um dono. Então, ainda há bastante coisa a ser entendida, na minha opinião, em relação ao futuro, né, do Meta, por exemplo, como vai ser o metaverso. Acho que é um processo que a gente ainda tem que aguardar um pouco mais para entender. Até mesmo lá no Vale do Silício, as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, entendeu? Como que vai ser? O que eles sabem é que não vai ser algo centralizado, vai ser algo mais descentralizado. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Por isso que eu acho que há mais ações de branding ainda, e óbvio que, por exemplo, quando a gente fez uma ação com o PKXD, foi uma collab, foi muito legal. Então, a gente fez um pezinho lá, eles conseguiram trazer os produtos deles para o físico. Acho que esses movimentos são inteligentes, sabe? E bacanas da gente fazer. Agora, ainda eu estou aguardando mais isso se estruturar mais para ver como vai ser o futuro, quais as nossas estratégias em cima desse movimento do metaverso, sabe? E falando de futuro, você acha que, de tudo que você viu agora em Dubai ou no Vale do Silício, você acha que o Brasil está
Como é que a gente está em relação ao mundo, né? Nesses processos de inovação. Uhum. Eu vejo que o Brasil está numa evolução, sabe? Hoje existem alguns polos de inovação e tecnologia no mundo, né? Hoje a gente fala de Vale do Silício, agora Miami está se tornando um novo polo de inovação. Israel já é muito reconhecido sobre isso. Portugal está evoluindo bastante. É algo bacana de se conhecer, de ver os movimentos que estão sendo feitos lá. E a China, que, enfim, né, vem investindo bastante nisso. Então, hoje esses são os principais polos de inovação. Mas eu vejo que o Brasil, ele começa a fazer esse movimento, como eu te falei, por exemplo. Eu fiquei muito feliz essas 2 últimas semanas que o sindicato aqui de Birigui está investindo bastante nisso. Tem uma empresa que é uma parceira nossa também, que é a Startse, que, enfim, eu acompanho eles, inclusive eu fui do Vale do Silício com eles. Eles estão fazendo um programa, se eu não me engano, com mais de 5 mil ou 50 mil devs, né, de graça. Eles vão desenvolver essa galera mais jovem, porque eles estão vendo que não tem no mercado gente para conseguir, né, para ser contratada, enfim. Então, eu acho que existem muitas iniciativas aqui no Brasil que faz com que que eu olhe para frente e veja que a gente tem muito a crescer e evoluir aqui, sabe? As pessoas aqui são muito conectadas, eu vejo. O Brasil é um país muito inquieto e é um país com um grande potencial, basta a gente querer, sabe? Então eu vejo que eu vejo com muito bons olhos os próximos anos esses movimentos. Nós somos ainda eu acho que falando um pouquinho, né, de mercado de moda, que é onde eu atuo. Nós somos pouco internacionais. O Brasil é pouco internacional. Quando você vai para fora do Brasil, poucas marcas estão posicionadas internacionalmente. Eu vejo muito produto brasileiro, mas poucas marcas internacionais, que é diferente. Então, eu acho que também tem um despertar, pelo Brasil ser um continente, e pelo tamanho que nós somos e pelo potencial, acaba que a gente pensa muito local. E eu acho que tem que ter uma mudança também de mindset nosso para pensar mais global e agir local. Pensar mais como o mundo está pensando. E isso é muito legal quando você vai no Vale do Silício, por exemplo. Eu vejo muito isso. Quando você vai para Portugal, eu vejo muito isso, porque é um país pequeno, eles precisam pensar global. Israel, a mesma coisa, porque eles precisam pensar global, porque eles não sobrevivem só da economia local. Então, o Brasil, de alguma forma, tem que começar a pensar assim, né? Principalmente no nosso mundo, eu vejo que é um despertar disso, sabe? Com certeza, a tecnologia ela vai vir junto, porque como eu começo a internacionalizar mais o meu negócio, eu também tenho que competir né, com outras empresas que não são só do Brasil. Ainda há muitas barreiras de entrada para marcas de moda infantil e de calçado, principalmente no Brasil. Há muitas barreiras de entrada. A gente está muito protegido. Isso é bom por um lado e é ruim para o outro, na minha opinião, né? Porque e uma hora isso vai cair. E quando cair, a gente vai ter que começar a pensar mais amplo, né? Então, acho que é um ponto relevante aí disso que você disse, Juliana. Uhum. Legal. Pensando, vamos encaminhar aqui para o nosso final, a gente está chegando na nossa agenda, né? Quais são as ações ou as coisas que vocês desejam fazer pensando nos ativos digitais, nessa entrada em metaverso, nos NFTs da Pampilha? O que vocês estão planejando aí para os próximos tempos? Então, cada vez mais a nossa ideia é ter ações no online e no offline, buscar cada vez mais desenvolver essa visão internamente, porque as meninas estão nos dois e para elas isso não é diferente, é igual. Então, a gente cada vez mais desenvolver esse mindset de ações O2O, né, conectadas, né, no online e no offline, isso tem que acontecer e a gente está investindo cada vez mais nisso. O NFT, como eu comentei com você, foi uma ação que nós pensamos assim, o PKXD, quando a gente fez também, foi a mesma coisa. Então, a minha ideia é intensificar cada vez mais isso. Nós estamos com alguns projetos bacanas aí com o PKXD nesse ano ainda não posso contar, mas enfim, é muito nessa linha também, né, de potencializar cada vez mais isso, sabe? Então eu vejo que os próximos passos nossos cada vez mais
se posicionar como uma marca do coração da menina que está nos presente digitalmente e fisicamente, né, para que a gente possa ser mais acessível para ela. Eu acho que hoje para mim, uma frente muito, muito estratégica para nós também é o canal Mundo da Menina, onde eu tenho uma força de mais de 3 milhões de seguidores e a gente quer potencializar bastante isso, porque para mim ela é uma grande oportunidade de crescimento, de negócios futuros. Então eu vejo que o canal ele nos abre muitas portas, como nós abrimos muitas portas para muitas meninas que hoje são muito conhecidas no Brasil. O canal ele pode nos abrir muitas portas quando a gente fala desse mundo digital, enfim. Então eu vejo que é isso, assim, cada vez mais a nação olhando para esse ecossistema da menina e se posicionando cada vez menos somente como indústria e cada vez mais como marca e se conectando com o coração das meninas. Diego, a gente falando aqui, para mim foi ficando muito mais claro o universo do metaverso, porque eu confesso para você que eu sou dessas que ainda tenho muita dúvida sobre o que é, como vai ser. E aí você falando, para mim ficou clara a sinergia que tem o seu produto, o produto Pampilly, com metaverso e digital, online, offline, ficou muito claro que essa sinergia é grande, né? Uhum. Mas se a gente pensar em alguns outros produtos, algumas outras indústrias que são mais voltadas para um público mais velho, por exemplo, um público que precisa fechar uma janelinha e ver janelinha por vez, né? Como você acha que esse público, esse perfil de produto poderia se posicionar ou entrar no metaverso? Você tem uma opinião sobre isso? Eu vejo que hoje nós já estamos no digital, né? Não é uma coisa nova para a gente isso, né? Estar, né, no digital já não é uma coisa nova. Eu acho que quando a gente fala do metaverso, por isso que eu te falei, o metaverso para as crianças, os games, eles trazem muito isso. Para nós, ninguém nos mostrou ainda, né? O que é o metaverso para nós? Ainda não está materializado isso, né? Nesse mundo que se fala muito, que para mim vai ser uma próxima evolução, talvez, das plataformas digitais, como foi o Orkut, como foi o Facebook, como migrou para o Instagram, e agora está migrando para o TikTok. Então, para mim, vai ser uma evolução disso, sabe? Da mesma forma, hoje a gente se conecta através disso, né, das plataformas digitais. E talvez vai ter mais vão ter evoluções nesse movimento, e aí futuramente eu vou ter um espaço onde eu não estou lá, talvez no mesmo modelo que eu estou no Instagram, no Facebook, só conversando sem ter interação. Talvez a evolução vai ser que a gente vai estar, como nós estamos aqui hoje, mas nos vendo, podendo nos tocar, eu posso sentir, a gente pode conversar, e aí vai ter a loja da Pampilly lá, vai ter a loja enfim, de outras marcas, e isso daí a gente vai poder comprar, e como nós compramos hoje no físico. Eu acho que essa evolução que vai existir, quanto tempo vai demorar, ainda é um ponto que, para mim, e não só para mim, mas eu fui lá no Vale, como eu falei, que hoje é o principal polo do mundo de inovação, para eles também não está claro. Então, é isso que a gente tem que aguardar um pouquinho mais, sabe? Porque a gente está criando muita expectativa de uma coisa que ainda, na minha opinião, não está tão estruturada, sabe? Para a gente poder tomar decisões para onde as marcas vão, como será o nosso contato com o metaverso, sabe? Então, precisamos entender um pouco mais ainda o contexto. O que eu sei hoje é que vai existir evoluções, cada vez mais a gente tem que pensar nessa estruturação. Eu já vi, por exemplo, algumas empresas do ramo de construção, eles criaram o metaverso deles, que é legal também, e onde você entra lá e você vê a sua casa, você entra na sua casa, você enxerga a tua casa como se você estivesse vivendo a sua casa antes dela ser construída. Pô, legal, eles criaram um conceito de metaverso dentro do negócio deles para nos ajudar a entender, não ficar só vendo em 3D como a gente vê hoje. Não, eu entro lá, eu vou lá, eu vejo, tipo, olho para cima, né, com óculos e tal. Então, enfim, é uma forma que eles criaram para evoluir. Mas eu acho que tem muita coisa para vir ainda, sabe? O metaverso não é um óculos 3D. Para mim,
Acho que tem muita coisa que a gente vai viver ainda, que talvez daqui a um ano, quando a gente conversar de novo, a gente, você lembra daquela conversa um ano atrás, tal, que a gente estava falando que ainda estava um pouco nebuloso esse futuro de metaverso, e agora a gente começa a entender um pouco mais para onde as marcas vão, para como que a gente vai se posicionar, né? Então, acho que nós estamos nesse momento, sabe, Juliana? Minha visão. Sim, eu concordo, e com tudo isso que você falou, eu saio daqui hoje com muito mais clareza, né? Eu ouvi agora há pouco tempo essa história da Web 2.0, Web 3.0, que realmente a gente precisa, o nosso pensamento precisa entender um pouco mais disso para poder entender o que é esse metaverso, essa evolução, e entender que cada um tem ali o espaço e vai ter uma forma de se comunicar com o seu consumidor, com o seu cliente-alvo, dependendo do que ele traz, do que ele vende, né, do que ele quer fazer. Mas adorei o nosso papo. Thaís, abro para você, se quiser fazer alguma pergunta final também. Não, achei ótimo. É só uma curiosidade mesmo. A Pampilha está voltada para o universo das meninas, né? Como é que é a distribuição dos colaboradores na Pampilha? Tem mais homens do que mulheres? Vocês se preocupam com isso? Olha, tem mais mulheres que homens, com certeza. Bem mais. Se você for aqui na nossa produção, por exemplo, pegando a indústria, é muito mais mulheres que homens. Assim, pela marca ter uma alma feminina, eu acho que naturalmente, assim, né, as mulheres se identificam mais, né, enfim, mas a gente nunca, porque eu acho que a diversidade está muito nisso, assim, né, de não também ficar, tem que ser assim, tem que ser essa, não, acho que a gente acolhe, sabe, a diversidade está no acolhimento das pessoas que querem vir fazer parte, né, mas naturalmente existem muito mais mulheres que homens aí. Eu sou aqui o filho da Maria, mas assim, a minha mãe, se vocês um dia conhecerem ela, eu brinco que a Pampilha foi a filha que ela não teve, sabe? Então, a Pampilha, ela é todo esse cuidado, toda essa alma feminina, né, que a gente cuida bastante. Enfim, mas é um cuidado que a gente leva de verdade, assim, as pessoas sentem, sabe? Independentemente de ser homem ou mulheres, a gente tem um jeito único de ser, de se relacionar, a gente tenta levar isso. Às vezes, a alma feminina também está em quebrar um pouco dos homens que são muito, né, nós somos muito quadradões às vezes, né, e a Pampilha vem nos deixa mais humanos também, então acho que tem uma pegada de transformação, sabe? Não, e acho que essa nossa conversa deixou bem clara essa pegada da transformação e esse propósito na prática da Pampilha. Eu que agradeço também pelo convite, fiquei muito feliz de poder contar um pouquinho da empresa também, da nação. E é claro que tem muita coisa que a gente pode aprofundar, né? 35 anos de história, mas é isso. Acho que a gente tem que estar muito aberto, na minha opinião, ao novo, sabe? Se a gente estiver aberto ao novo, se a gente querer mudar, evoluir, nós vamos estar juntos. E esse é um processo natural do ser humano, né? O mundo está mudando mais rápido e quem tiver conectado com isso, né? Estudando, entendendo, enfim, vai acompanhar e vai ser muito feliz nessa nova realidade que está se construindo também. Sim. Diego, obrigada pela participação. Eu agradeço de coração. Tenho certeza que todo mundo sai daqui sabendo um pouquinho mais da Pampilha, de metaverso e de NFT, e da sua visão do mundo para inovação. Obrigada. Obrigado. E se você gostou deste episódio e quer acompanhar outras conversas tão inspiradoras quanto essa, não deixe de assinar o nosso canal no Spotify, Os Corredores do Varejo. Até a próxima!